Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está chegando agora à nossa aula número 9, tá? Que vai trabalhar o artigo 301 do Código de Processo Civil. É o artigo 301 do Código de Processo Civil, que não se enganem, né? Na semana passada a gente conversou que o artigo 300 iniciava um novo capítulo de disposições gerais ligadas à tutela de urgência, certo? E o 301, fazendo parte aí desse rol de artigos dentro dessa nova disposição geral, então trabalha com essa teoria própria para as tutelas de urgência dentro das tutelas provisórias, ok? Só que com uma ressalva. O artigo 301 vai trabalhar única e exclusivamente com as tutelas provisórias de urgência cautelares. Então, quando a gente está falando no artigo 301, esqueçam as antecipatórias, né? Que nem no parágrafo 3º do artigo 300 que a gente viu na aula passada. A questão da irreversibilidade do dano, né? Ou a irreversibilidade dos efeitos da decisão, somente podem ser atribuídos ao parágrafo 3º do artigo 300, as tutelas antecipadas. Não se está falando ali das tutelas cautelares, ok? Então, o artigo 301 é pura e exclusivamente um artigo destinado às tutelas cautelares de urgência, certo? Eu defendo já há um bom tempo que esse foi um dos artigos do Código que foi um grande tiro no pé. Eu acho que a gente podia ter uma redução do texto do artigo para que ele fique, né, conforme o entendimento que a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil e depois o projeto queria, tá? Que era uma questão relacionada à simplificação procedimental, que era uma questão relacionada a simplificar, de uma vez por todas, ou a busca do direito, certo? Não é o que está no artigo 301. E eu vou tentar mostrar para vocês e comprovar isso de alguma forma, certo? Então, uma das diretrizes básicas de toda a busca por um Código de Processo Civil renovado foi a da sua simplificação. Se vocês olharem lá na exposição de motivos do Código, que na verdade não é bem a exposição de motivos do Código, mas é a exposição de motivos ao anteprojeto do Código de Processo Civil brasileiro, vocês vão ver que uma das diretrizes básicas era simplificar. O Código de Processo Civil de 73 era muito técnico. Ele quase que sobrepunha a técnica sobre o direito, né? Enquanto o Código de Processo Civil de 2015, a lógica é outra. O direito se sobrepõe à técnica. Então, eu não posso, em tese, ter muitos empecilhos à busca do direito. Eu não posso ter muitos empecilhos à tutela do direito. A tutela do direito é o que realmente importa no Código de Processo Civil de 2015, obviamente, né? Toda ela regulada pelo devido processo legal ou devido processo constitucional. Ok? Então eu tenho que tutelar o direito mediante o que o devido processo legal tem para nos dar. Né? Nos casos, né, de uma forma, em outros casos de outra forma, mas sempre mediante aquilo que o devido processo legal tem para nos ditar, né, o processo, certo? Então o que a gente tem no artigo 301? A gente tem exatamente o contrário do que se queria no Código. Veja bem, o livro das cautelares no Código de Processo Civil de 1973, ele ia do artigo 796 ao artigo 889 do Código. De novo, ele ia do artigo 796 ao artigo 889 do Código. Ou seja, praticamente 100 artigos destinados ao estudo das medidas cautelares do Código de Processo Civil de 1973. E lá vocês iam ver que tinha cada medida cautelar típica um mini rito, né? Algo que a diferenciava da outra. As cautelares atípicas existiam, mas enfim, mas as típicas eram todas reguladas nesse manancial de artigos que tinha o Código de Processo Civil de 1973.
Então, o arresto era regulado nos artigos XYZ, o sequestro era regulado nos artigos ABC, as notificações, interpelações e protestos era regulado no artigo BCD, a caução era regulada no artigo LMN, e assim sucessivamente, cada uma diferenciando da outra. Fechou? Cada uma com seu conceito, né, próprio, cada uma, né, buscando, dentro do seu rito, a adequar aquilo que se queria. Pois bem, quando o legislador optou em eliminar o livro das cautelares e unificar o tema das tutelas provisórias do artigo 294 ao 301, me parece que ele resolveu eliminar do sistema, até em razão, né, da busca pela simplicidade, algumas coisas. Entre elas, todas essas diferenciações que somente, veja bem, que somente me faziam, né, perder direitos. Porque eu nominava errado uma, porque eu tinha que refazer outra em razão disso, porque um tinha que ser tal rito, o outro tinha que ter um rito próprio, e assim sucessivamente. Isso se justificava num texto ou num código amplamente técnico, como era o Código de Processo Civil de 1973, ou Código Buzaide. Num código em que, mais do que nunca, a tutela do direito é aquilo que se busca, menos coisas no caminho para alcançá-la é a melhor forma. É a melhor forma de se tutelar o direito, dentro do que o processo legal tem para me dar, que se tirem as armadilhas, que se tirem as arapucas, para que eu possa olhar além da floresta. Aquela selva, aquele mato, né, que me fazia sair de um ponto A para chegar num ponto B, passando por tudo aquilo, passando por todas essas dificuldades, não existe mais no Código de Processo Civil de 2015, ou existe em menor quantidade. Ah, se tu ajuizar tal coisa, é tal rito. Ah, se tu ajuizar tal outra coisa, é tal rito. Ah, se tu ajuizar dessa forma, tu perde, né? Porque o rito, ou o nome que tu escolheu para tua ação, não é aquele que tu deseja. No Código não tem mais espaço para isso. E aí a gente vê no artigo 301 o que? Uma busca, né, ou um resgate de um saudosismo. Do saudosismo. No qual o legislador, o legislador elenca algumas medidas cautelares típicas que estavam lá entre os artigos 796 e 889 do Código de Processo Civil de 73, todas explicadinhas só nominalmente, agora em 2015. Então ele vai fazer referência àquele que quer buscar uma tutela provisória de urgência cautelar, pode fazer mediante arresto, mediante sequestro, mediante arrolamento de bens, mediante registro de protestos. Para quê? Para quê? A tutela cautelar deve ser vista de acordo com aquilo que eu quero. Esse é o meu posicionamento. Eu não preciso nominar, né, essas tutelas cautelares, porque, primeiro, uma opção do legislador é a eliminação desses títulos todos e desses ritos todos. E quando ele optou em fazer isso, ele esvaziou conceitualmente aquilo que deveria esvaziar e alocou aquilo que eventualmente poderia ser utilizado no Código de 2015 para os seus devidos lugares. Ele colocou a produção antecipada da prova lá no direito probatório. Um dos artigos mais mega blaster power do código hoje é a da antecipação da prova. Que está lá, onde ele deveria estar desde o início. Ele colocou algumas questões relacionadas ao que era medida cautelar pelo Código de 73, que não era, dentro dos procedimentos especiais, como as notificações. Então ele alocou aquilo que deveria ter alocado, né, dentro do código, e eliminou os outros nomes das tutelas cautelares. Por quê? Porque basta.
tu querer hoje e tu pedir. O nome vai te dar a proteção daquilo que tu quer. Então, para que diferenciar ou tentar diferenciar no artigo 301 arresto de sequestro? Quando o que tu quer é bloqueio. O que tu quer? Eu quero bloquear as contas do Marco. Eu quero bloquear a venda daquele automóvel. Eu quero bloquear a venda daquele apartamento. Veja bem, a tua palavra é bloquear. O teu verbo é bloquear. Eu não preciso mais do que isso. Porque tanto faz eu pedir um arresto ou sequestro, tanto faz eu pedir arresto ou sequestro, com bloqueio eu consigo as duas coisas. Eu vou dar os nomes, né? Arrolamento de bens, eu quero arrolar mesmo, mas enfim, não preciso de arrolamento de bens. Registro de protesto. Os outros nomes todos que estavam no código, a depender do que eu quiser, eu peço e o Estado tem que proteger. Porque o código tem a busca da proteção do direito e do próprio direito, antecipadamente, como uma de suas metas. Então, pessoal, eu acredito que o artigo 301 mandou mal, né? Quando tentou nominar as tutelas cautelares dessa forma, sem correspondência com qualquer conceito que se possa ter dentro do código. Os meus filhos, se um dia forem estudar direito, eles não vão ter base nenhuma para saber o que é uma tutela cautelar de arresto, uma tutela cautelar de sequestro, salvo se voltarem de alguma forma para dentro do texto do Código de Processo Civil, por uma lei futura. Mas o artigo 300 é de todo ruim? Não. Na verdade, o final do artigo 300 era todo ele. Ora, a parte pode tutelar cautelarmente o seu direito por qualquer medida idônea. Esse era o artigo. Essa era a redação do artigo. Essa era a redação do texto. E não, a parte pode tutelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto e outros meios idôneos. Não. A parte pode tutelar, acautelar por qualquer meio idôneo. Ponto. Esse seria o grande artigo 301 do Código, não fazendo referência a qualquer das medidas cautelares típicas. Eu recentemente fiz um artigo para uma obra que vai sair daqui a alguns dias, defendendo exatamente isso. Que o artigo 301, ele tem que ser lido sem aquela parte inicial, porque o que realmente se deseja com o espírito do código que está lá, alicerçado na exposição de motivos ao anteprojeto, essa leitura em conjunta faz crer que o artigo 301 deveria ter metade da sua redação e guarnecido a tutela das cautelares para qualquer meio idôneo que a parte puder requerer. Certo? Então, esse era o artigo 301 do Código de Processo Civil, e semana que vem a gente vai para o artigo 302. Ok? Beijos e abraços, até semana que vem. Tchau, tchau.